Oi, gente. Meu nome é Tainá, eu sou professora de Física do cursinho Avance e o assunto que eu vou tratar com vocês hoje é termometria. Se você é o nosso aluno no cursinho Avance, esse assunto é tratado na apostila 1. Então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? O que eu quero que vocês saibam após sair desse vídeo? Eu quero que vocês saibam a definição de calor e temperatura, quero que vocês saibam definir as escalas termométricas e também quais são os procedimentos para a determinação da equação termométrica. Então, tópico 1, calor e temperatura, mas eles não são a mesma coisa? Então, vamos lá. Antes de falar sobre temperatura, é importante a gente ter em mente que todos os corpos são constituídos de matéria. E essa matéria é formada pela junção de moléculas e partículas, e essas moléculas e partículas, elas possuem uma vibração, né? E essa vibração a gente chama de agitação térmica. Então, a temperatura nada mais é do que a medida de agitação das partículas, né? Então, quanto mais quente está um corpo, mais agitadas estão as partículas nele. E quanto mais frio está esse corpo, menos agitadas estão as partículas. É importante a gente ter em mente que se dois corpos estão com a mesma agitação térmica, estão com a mesma temperatura. E se estiverem com agitações térmicas distintas, eles estarão com temperaturas diferentes. Então, se você encosta uma mão na outra e você não sente diferença nenhuma, significa que as suas mãos estão com a mesma agitação térmica, né? Elas estão com a mesma temperatura. E caso você sinta que uma mão está mais gelada ou mais quente, as agitações térmicas não são as mesmas, então a gente sente temperaturas diferentes. Sabendo dessa questão das mãos, né, desse exemplo, a gente pode acrescentar já o conceito de equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? Se os dois corpos possuem a mesma temperatura, o grau de agitação das partículas é o mesmo, né? Conforme a gente viu no slide anterior. Então, quando está a mesma temperatura, né, mesmo grau de agitação, a gente fala que os corpos atingiram um equilíbrio térmico. Então, aqui na imagem a gente vê o bloquinho azul e o bloquinho roxo, eles estão separados, e a gente junta eles e após um período de tempo a gente vê que eles ficam com a mesma temperatura, né? A mesma agitação das partículas. E agora a gente vai conseguir descobrir o conceito de calor, né? É bem importante que a gente tenha essa ideia de equilíbrio térmico para poder iniciar calor. Então, o calor, ele é a troca de energia entre os corpos, né? E o calor sempre vai se deslocar do corpo de maior temperatura para de menor temperatura. O calor, ele quer sempre o equilíbrio térmico. Então, lembra no exemplo dos bloquinhos, em que eles estavam separados com temperaturas diferentes, e quando a gente juntou, depois de um tempo eles ficaram com a mesma temperatura? Porque um bloquinho que estava mais quente do que o outro, quando entrou em contato, né, eles ficaram ali em contato, depois de um tempo eles conseguiram atingir o equilíbrio térmico, né, ficar com a mesma temperatura, a mesma agitação das partículas. Então, nesse esqueminha desse slide, a gente consegue ver bem isso acontecendo. Então, a gente tem um outro bloquinho, né, que eu chamei de corpo 1, com uma temperatura TA, que é a temperatura que ele está ali. E a gente tem o bloquinho 2, que eu chamei de corpo 2, que tem a temperatura TB, e as temperaturas são diferentes. Os dois corpos, eles estão isolados, né, não estão em contato um com o outro, e a gente sabe que a temperatura A é maior do que a temperatura B. A gente junta esses dois bloquinhos e deixa eles ali em contato por um certo período, e a gente vai ver que vai ocorrer um fluxo de calor no bloquinho de maior temperatura, que a gente sabe que é o bloquinho vermelho, né, o corpo 1. Então, vai ocorrer um fluxo de calor do corpo 1 para o corpo 2. E depois de um período, a gente vai observar que as duas temperaturas, né, que antes eram distintas, agora são a mesma. Então, a gente coloca ali que os dois bloquinhos atingiram a temperatura de equilíbrio térmico. Medida de temperatura. Agora a gente já conseguiu definir bonitinho o que é temperatura, o que é calor, falar sobre o equilíbrio térmico, mas como que a gente mede a temperatura, né? Como que isso funciona? Então, aqui nesse slide a gente tem um exemplo bem bonitinho e do porquê que é importante a gente definir uma medida de temperatura. Então, na primeira imagem a gente tem 3 casinhas. A gente fala que tem uma casinha que está fria, uma casinha que está morna e uma que está quente. E você vai pegar as suas mãos e vai colocar uma na casinha quente e uma na casinha fria. Você vai deixar ali por um tempo, né? Até atingir o equilíbrio térmico, até a sua mão ficar na mesma agitação das partículas, mesma temperatura que a casinha. Depois desse período, você vai pegar as suas mãos e vai colocar na casinha do meio, na casinha que está morna. A sua mão, que estava na casinha fria, acho que é essa que mostra pra vocês, né? A sua mão, que estava na casinha fria, no momento que você encostar na morna, ela vai parecer que está quente.
E a sua mão, que estava na casinha quente, na hora que você encostar na casinha morna, vai parecer que ela estava fria. Então esse é um alerta, né? Que a gente não pode usar cada pessoa um referencial para definir se um corpo está quente, se está frio, para usar cada corpo como um referencial de temperatura. E para resolver esse problema, a gente define que a gente associa a cada temperatura um valor numérico, para ficar bem mais fácil essa distinção. Então, para a gente descobrir essa distinção, a gente faz o uso de uma equação que se chama equação termométrica, né? Ela que vai originar uma escala de temperatura. E escala de temperatura, a gente vai ver logo em seguida, que é Celsius, né, que a gente usa aqui no Brasil, tem a Fahrenheit, Kelvin, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, a equação térmica é o que origina uma escala de temperatura, e para definir essa equação térmica, a gente precisa de 2 pontos fixos. Então, a gente precisa do ponto de fusão, que é o ponto em que a água, né, vamos usar ela como exemplo, ela vira gelo, e o ponto de ebulição é o momento em que a água começa a virar vapor. Então, aqui nessa imagem, a gente já tem a noção das 3 escalas termométricas mais utilizadas no mundo. Celsius, comum aqui no Brasil, Fahrenheit, comum nos Estados Unidos, né, e se eu não me engano no Reino Unido, Inglaterra também, e a Kelvin, que também é utilizada principalmente em laboratórios. E essa imagem a gente consegue ver bem certinho que cada uma delas tem um número, né, para definir o ponto de ebulição e de fusão da água, e eles também têm um símbolo. O Celsius, né, é o símbolo de grau após o número e o C, o Fahrenheit também de grau e o F, e o Kelvin é só o K. E como que a gente pode usar essas escalas termométricas? É muito legal que a gente já sabe que é uma equação termométrica, sabe que existem essas escalas, mas e se eu moro aqui no Brasil, conheço o Celsius, quiser ir para os Estados Unidos, que é Fahrenheit? Como que funciona isso, né? Então, a gente usa um truquezinho muito legal, que a gente pega a nossa temperatura escolhida, né, que a gente está em dúvida, e a gente vai subtrair da temperatura de fusão da escala que a gente costumava usar, né, e vai dividir esse valor pela temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. E no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa com outra escala. Parece confuso, né, mas calma que a gente vai ter um exemplo aqui bem legal. Então, para você entender melhor como que funciona essa equação que ficou bem confusa, a gente vai pegar primeiro a escala Celsius. Então, vamos chamar de TC a temperatura que eu quero descobrir, e eu vou subtrair ela da minha temperatura de fusão, né? E a temperatura de fusão na escala Celsius é 0. E a gente vai dividir essa primeira parte da nossa equação pela temperatura de ebulição, que é o 100, menos a nossa temperatura de fusão novamente. Então, a gente vai ter TC menos 0 sobre 100 menos 0. Agora, fazendo isso para a escala Fahrenheit. A gente vai pegar a temperatura, né, que a gente quer descobrir, que eu vou chamar de TF, subtrair da temperatura de fusão, que é 32 graus Fahrenheit nesse caso, sobre 212 graus Fahrenheit, né, que é o nosso valor de ebulição, menos 32. E agora, a gente vai fazer isso para a escala Kelvin. Então, eu vou chamar de TK o valor que eu quero descobrir na escala Kelvin, vou subtrair da temperatura de fusão da minha escala, que é 273 kelvins, vou dividir esse valor pela temperatura de ebulição, que é 373 Kelvin, menos o valor da fusão, 273. A gente viu que ali embaixo das nossas equações, né, ficou valores de subtração que é possível fazer, porque não é letra com número, é só número com número e a gente já sabe fazer a conta de subtração. Então, fazendo essa conta, a gente tem que... Aqui ficou meio fora de ordem no slide, mas é fácil de reconhecer. Então, para o grau Fahrenheit, eu vou ter que TF menos 32 sobre 180, né? O 180 nada mais é do que você vai pegar o 212 e subtrair 32 desse valor. A gente vai chegar em 180. A temperatura Celsius, a gente tinha o 100 menos o 0, né? Então, eu tenho um número menos nada. Então, eu vou continuar tendo aquele número. Por isso que em Celsius fica a temperatura Celsius sobre 100. E na Kelvin, a gente vai ter a temperatura Kelvin menos o 273, né? Porque a gente tem uma letra menos um número. E a gente vai subtrair 230
do 373 que a gente tem, chegando em 100. E você percebe que a gente tem números bonitinhos na parte de baixo das nossas frações? A gente pode dividir esses números por 20, para ficar uma equação termométrica mais simples. E essa normalmente é a fórmula que vocês aprendem na escola e acabam decorando, né? Então, é por isso que a gente tem esses números pequenininhos embaixo, porque na segunda equação que a gente conseguiu chegar ali, a gente dividiu os números de baixo por 20. Então, a gente vai ter que, para a escala Fahrenheit, é TF menos 32 sobre 9, para a escala Celsius é TC sobre 5, e para Kelvin é TK menos 273 sobre 5. Mas, e se eu quiser comparar uma escala e a outra, né? Igual a gente tinha comentado antes. Como que eu faço? Se você quer descobrir um valor em Fahrenheit para Celsius, você não vai precisar colocar aquela partezinha da equação que está mostrando o Kelvin. Você vai ignorar aquela parte e você vai usar apenas a fração do Fahrenheit e a fração do Celsius. Se eu quiser comparar Celsius com Kelvin, você pode também. Aí você ignora o Fahrenheit, usa a parte da equação do Celsius e a parte da equação do Kelvin. E se eu quiser descobrir Fahrenheit para Kelvin, eu só ignoro a parte do Celsius, né? Para não ficar muito confuso, eu trouxe um exercício para vocês para praticar o que a gente aprendeu nessa aula. Então, esse exercício é do SpaceX, que é um vestibular militar para você ser militar do Exército, do ano de 2013, e o enunciado é: um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a quanto? Então, lembra que a gente comentou no slide passado que era possível comparar uma escala com a outra usando aquela fórmula que a gente descobriu juntos? Então, a gente vai usar ela aqui, né? Eu peguei de novo a imagem das escalas termométricas para a gente ter elas para comparar e ficar melhor a visualização. E a gente vai começar a formar a nossa equação. Como a gente não tem Kelvin aqui no meio, a gente quer descobrir um valor em Fahrenheit em Celsius, então a gente não vai usar a parte do Kelvin nessa equação. Então, eu quero descobrir quanto é aquela temperatura em Celsius. Então, eu vou ter um valor x, né? Vou chamar de x graus Celsius, menos a minha temperatura de fusão, que é 0 no grau Celsius, né? Sobre 100 menos o zero, que é a nossa temperatura de ebulição menos fusão. E no outro lado da nossa equação, a gente já vai colocar a fração do Fahrenheit, né? Que a gente já tem todos os valores. Então, a gente já sabe que o valor em Fahrenheit que a gente vai comparar é 10,4 Fahrenheit. A gente vai subtrair do nosso valor de fusão, que é 32, dividir por 212 menos 32 graus Fahrenheit, que é o nosso valor de ebulição menos de fusão. Então, simplificando, né, e fazendo as contas que a gente pode fazer, a gente chega que nós vamos ter o x sobre o 100, e ele vai ser igual a menos 21,6 sobre 180, né? De onde surgiu esse 21,6? A gente pegou aqueles 10,4 graus Fahrenheit e subtraiu ele dos 32 graus Fahrenheit, chegando nessa solução de menos 21,6. E como que chegou no 180, está ali embaixo, né? A gente pegou o número 212 e subtraiu de 32, que sobrou 180 unidades. Como fazer essa conta agora? A gente vai passar o número 180 para o x, né, para o outro lado da equação, em forma de multiplicação, e vai passar o 100 do outro lado que está dividindo o nosso x para o outro lado da equação, como multiplicação para o número menos 21,6. Então, a gente vai ter 180x é igual a menos 2.160. E agora, para a gente descobrir quanto vale o nosso x, quanto é a nossa temperatura Celsius, eu vou passar o 180 novamente para o outro lado da equação, dividindo o nosso valor de menos 2.160, chegando à resolução de menos 12. Então, o x equivale a menos 12 graus Celsius. Então, vamos voltar aqui para o nosso enunciado, né? A gente estava lá na Praça da Inglaterra, vendo a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit, achando que estava ok, né? Só estava um friozinho, mas na realidade estava muito, muito frio, porque estava menos 12 graus Celsius. E agora, vamos revisar o que a gente viu até agora, né? Para fixar bem o conhecimento. A gente conseguiu definir, né, a diferença entre calor e temperatura. Então, a gente já sabe que calor é a troca de energia entre corpos. Nós já sabemos que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né?
E a gente também aprendeu o conceito de equilíbrio térmico, que é quando os corpos em contato eles ficam com a mesma temperatura, né? A mesma agitação das partículas. Sobre a medida de temperatura, a gente viu que criando uma equação termométrica, né, com 2 pontos fixos, que é o de fusão e de ebulição, a gente consegue criar uma escala de temperatura e descobrir a temperatura de um corpo. E a gente também conseguiu definir o que são as equações termométricas, né, e como que a gente pode comparar as escalas. E essa equaçãozinha que está ali embaixo, ela é mais importante, porque com ela a gente já consegue fazer quase todos os exercícios de termometria. E o exemplo disso é que a gente usou exatamente essa equação no exercício anterior, ignorando a parte do Kelvin, porque eu só estava mexendo com Celsius e Fahrenheit. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar, podem me mandar um e-mail, né, que está ali embaixo, ou podem me procurar pelo meu Instagram, Einstein. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês.